Olá, meu nome é George, sou brasileiro, carioca, tenho 44 anos, pai de 2 filhos e estou fazendo esse canal, iniciando nesse canal, né, debutando aqui com o primeiro vídeo, né. Acho que já estou tentando já chamar de canal, mas nem sei ainda, né, se vai realmente despontar, mas tem sentido que nesse meio hoje no Brasil muitas coisas estão ficando com muitas pontas soltas e todo mundo tenta amarrar, e eu quero ser mais uma pessoa a ajudar a amarrar essas pontas soltas com um canal que vai pegar notícias do cotidiano, né, embaraços do cotidiano, e tentar ajustar de uma forma prática, né, tentar elucidar, né, com a minha visão, obviamente, com a visão de você que de repente vier comentar no canal. Os comentários serão bem-vindos, né? Qualquer coisa para poder, qualquer crítica construtiva, né? As críticas negativas também a gente vai ser obrigado a ler, né? Mas eu vou tentar entendê-las todas como críticas construtivas. Eu comecei nesse canal, né, porque algumas pessoas tem me dado ideia de fazer isso, mas tem um irmão que semanalmente ele me cobra quando é que você começa esse canal, quando é que você começa esse canal, e é por causa dele que eu estou aqui hoje. A minha vida inteira eu aprendi com analogias e descobri que com analogias você consegue explicar melhor as coisas. Então esse canal vai usar muita analogia para tentar reduzir as coisas de um modo de uma esfera muito grande para uma esfera menor, para a gente conseguir entender, tá? E esse primeiro vídeo vem com um pouco de atraso, porque o primeiro tema que me impulsionou mesmo a fazer esse vídeo foi um tema que aconteceu há pouco mais de uma semana atrás, né? Eu vi uma discussão no Morning Show em que os debatedores lá do Morning Show estavam dizendo se uma pessoa que é do meio artístico, uma pessoa que tem notoriedade pública, ela é obrigada ou não a se posicionar politicamente, né? A gente tem vários espectros para poder se posicionar, né? Religiosamente, né? Futebol, esportivamente, mas o que hoje está mais chamando a atenção é no meio político. Para começar, vamos dizer que a gente está, uma palavra que se usa muito hoje é a de polarizado, né? Para quem não entende polarizado, né, é que a gente tem polos diferentes, né? E hoje as pessoas estão em polos diferentes, achando que às vezes estão politizadas, mas não estão apenas polarizadas. Vou te dar um exemplo de uma polarização simples, né? E que é, se alguém te pergunta, por exemplo, qual é o seu time? E às vezes a pessoa cresceu porque o pai torce para um time, aí colocou a camisa no time na pessoa, levou ao estádio de vez em quando, mas a pessoa nem liga para futebol. Mas você pergunta qual é o seu time? Ah, meu time é o 15 de Piracicaba, né? Mas eu não sei quando é que joga, nem sei que são os jogadores, né? Não estou nem aí se está ganhando ou se está perdendo, porque eles lá estão ganhando dinheiro, eu não torço. Mas o seu time é o 15 Piracicaba, meu time é o 15 Piracicaba. Então, quer dizer, na realidade não é. A pessoa não tem time, né? Se ela não é torcedora, se ela não está nem aí, ela não tem time. Se ela não faz questão de saber de nada, não tem time. Mas com essa necessidade de um senso de pertencimento, todo mundo hoje em dia quer pertencer a alguma coisa. Principalmente com o advento da internet, né, e celular, onde você tem o mundo inteiro nas suas mãos, todo mundo tem uma notoriedade, né, e todo mundo hoje em dia quer pertencer, quer saber, quer se expressar com fotos e quer ser visto, né? Então é difícil a pessoa dizer não torço para time nenhum. Quando pergunto qual é a sua religião, a minha religião é X, mas eu não sou praticante, não vou,
então essa não é a sua religião. A religião é realmente algo que você pratica, nem algo que você acredita, mas muito mais algo do que você pratica. Então, um exemplo clássico de polarização é esse, quando a pessoa é jogada para o alto e cai de um lado, né, e acabou caindo do lado X ou do lado Y. E ela defende às vezes o lado X sem ter conteúdo, sem saber para que time, para que lado esse lado X torce, quem são os jogadores do lado X, qual é o objetivo desse lado X, ou se esse lado X está ganhando ou perdendo. É a mesma coisa se ela cair do lado Y. Hoje está esse debate muito grande entre esquerda e direita, e às vezes muitas pessoas vão ferrenhamente defender a direita, outras vão ferrenhamente defender a esquerda, dizendo eu faço parte da política, eu estou fazendo algo. Né? E às vezes estão discutindo a troco de nada, porque a discussão não vai sair dali, você não vai conseguir mudar a cabeça da pessoa com quem você está discutindo, e você não sabe o que você está discutindo. Então esse é o exemplo de polarização. Agora, politização é quando você se aprofunda dentro da política, né? Entende as leis, entende a engrenagem da política para você poder ter opinião. Né? E principalmente com relação à opinião, era um outro assunto que eu ia deixar mais para frente, mas eu vou falar agora. As pessoas ouviram falar, você tem que respeitar a minha opinião, você tem que respeitar a minha religião, você tem que respeitar meu isso. E não é bem assim. Tem certas coisas que a gente tem que respeitar o direito a uma opinião, a gente tem que respeitar o direito a uma religião, mas não necessariamente respeitar a religião, não necessariamente respeitar a opinião. Ok? Vou dar um exemplo. Se uma pessoa diz que a opinião dela é que o nazismo foi uma coisa boa, não tem como você respeitar essa opinião. Você tem que respeitar o direito da pessoa a ter uma opinião. Mas o respeito a uma opinião estapafúrdia dessa é impossível de respeitar. E se uma pessoa diz que a religião dela pega crianças inocentes, leva para o meio do mato e sacrifica em favor de algum deus, ou alguma divindade, ou o que quer que seja, não tem como se respeitar uma religião dessa. Agora, você tem que respeitar que todo mundo tem direito a uma religião ou não ter nenhuma. Ter opinião ou não ter nenhuma. E aí é que vem o tema central disso tudo. Nesse programa do Morning Show da Jovem Pan, eu não sei se eu vou falar pela primeira vez aqui, eu não sei se está certo ficar citando nomes, né? Não sei se esse vídeo um dia vai ser derrubado por conta disso, mas estava falando sobre, salvo engano, se eu cometi algum engano, é porque eu não sei do escopo todo da matéria. Mas parece que no programa do Faustão, alguém fez um levantamento lá sobre coisas que a pessoa tinha que dizer sobre o que estava indignado, e a Cláudia Leite deu umas respostas evasivas, né, não falou nada, e o público não entendeu nada, e acabou que ficou todo mundo sem o que ela quis dizer, porque ela falou e não disse nada. E correu todo mundo para a internet, né, para poder cobrar dela um posicionamento, né, e ela, como ela é uma pessoa de notoriedade pública, e as pessoas de notoriedade pública, seja repórteres, influenciadores digitais, jogadores de futebol, que seja, todos eles dependem da visualização. Eles fazerem o que eles fazem sem visualização não traz dinheiro para o bolso. E ela, obviamente, foi lá correndo e se desculpou e colocou uma opinião mais ou menos lá para poder não dizer que passou em branco. Mas agora eu te pergunto, por que cobrar de um artista ou de uma pessoa com notoriedade que ela tenha um posicionamento, principalmente político? Vamos aos fatos. Eu não quero colocar nome de cantor, né? E se por acaso o que eu falar esbarrar na letra de alguém, não é proposital, ok? Mas a gente conhece vários cantores aí. Vou colocar o exemplo do cantor, que eles têm shows, e que no show a primeira música fala sobre o negócio é pegar todo mundo, beijar um monte de boca diferente. O segundo fala que é homem de família. Na terceira música
ele fala que ele sofre porque, por causa de uma mulher amada que ele separou e não quer mais outra na vida. Na quarta música, ele gosta de ter dois amores. Na quinta música, o negócio é pegar todo mundo. Enfim. Aí vamos, por exemplo, um jogador de futebol. Cresceu, torcendo para um time. Aí só conseguiu passar na peneira num time para o qual ele não torcia. Foi profissional num terceiro time, foi quando ele conseguiu. Aí foi descoberto a revelação, foi comprado por um quarto time. Aí vai jogar fora do país, joga num sexto time. Aí quando volta para o país, para encerrar a carreira, no sétimo time. Ou seja, se essas pessoas não têm nem um posicionamento fixo com relação ao próprio trabalho, como é que se pode cobrar que ela tenha um posicionamento político fixo? Então, eu não acho que elas não tenham que ter um posicionamento, eu não acho que elas tenham que ter um posicionamento externado. Eu acho que todos eles são cidadãos brasileiros, vão votar, têm suas crenças, têm sua religião e têm seu posicionamento político, mas não acho que só por ter notoriedade agora você vai ter que se posicionar, porque se você torce para o time X, ou vai depender de se eu te assisto ou não, se você torce para o time X ou se você torce para o time Y. E às vezes muita gente acaba sendo levada polarizadamente a ir para um lado X ou Y, porque essa pessoa tem esse posicionamento, ok? Então, como eu te falei, esse negócio vem com atraso, porque já tem um pouco mais de uma semana que isso aconteceu, mas vem trazer à tona esse tipo de assunto, né? E esse embaraço todo com relação à opinião, e outra coisa também é representatividade. Na questão da representatividade, a gente tem, como falamos no começo do vídeo, esse senso de pertencer a algo e fazer diferença. Mas a gente tem que lembrar que nem todo mundo vai poder ser influencer, nem todo mundo vai poder ser advogado, nem todo mundo vai poder ser gari. Todo mundo tem um papel dentro da sociedade. Algumas pessoas têm mais carisma, têm mais eloquência para falar e conseguem de repente um espaço dentro da mídia digital, televisiva, audível, né? E outras podem até sonhar com isso, mas não vão chegar lá, né? É igual uma loteria. Muita gente vai apostar, mas às vezes só um vai ganhar, né? Então, o fato de você às vezes tentar ter representatividade vai depender muito do seu conteúdo, né? E como eu falei, para você poder ser politizado, você precisa entender da política para ser politizado. E para ter opinião sobre qualquer coisa, né, você precisa ter conteúdo sobre isso. É como você dizer, eu não entendo nada sobre fissão nuclear, mas eu tenho uma opinião. Como você pode ter uma opinião sobre fissão nuclear se você não entende nada? Eu já ouvi muita gente falar hoje que eu não entendo nada de política, mas minha opinião política... Você não pode ter uma opinião, né? E a opinião sua não pode ser respeitada. Você pode ter respeitado, como falei, o direito a uma opinião, mas eu acredito que quem não entende deveria se abster de dar opinião sobre o que não sabe, né? E quem quer se politizar deveria procurar melhor se informar para poder não ser uma pessoa apenas polarizada, ficar gritando coisas das quais não sabe, né? E não passa vergonha. Enfim, questão de representatividade, vamos imaginar um cenário, né? Não sei se você se lembra na escola, conjuntos, união e interseção. Aí você tem um conjunto onde você coloca todas as pessoas negras. Eu sei que existem várias outras etnias aqui no país, mas vou colocar os dois extremos só para poder exemplificar, ok? Tem um conjunto de pessoas negras, tem um conjunto de pessoas brancas, né? Aí você faz um outro conjunto aqui em cima que engloba pessoas brancas e negras. Esse conjunto é riqueza, ou seja, ricos e pobres que passa por dentro de negros e brancos. Então, na interseção disso, você vai ter pessoas brancas ricas, pessoas brancas pobres, pessoas negras ricas, pessoas negras pobres, né? Só que aí você começa a colocar mais um monte de conjuntos, onde pessoas gosta de rock, espíritas,
evangélicas, com segundo grau, com terceiro grau, com bacharelado, enfim. E você tem infinitos grupos. Só que todos eles vão ter interseção entre eles e cada vez vai diminuindo o número, até chegar à menor minoria, que é você. Ou seja, você precisa ter a sua voz, se precisar, representatividade, se precisar, mas você não precisa que ninguém te represente, a não ser que seja estritamente necessário. A gente tem nossos representantes políticos hoje, onde você vota em alguém com quem você concorda o máximo possível, para não ter que votar em alguém com quem você não concorda nada, ou o mínimo possível. Mas nem todo político vai ter 100% de tudo que você espera. E nem tudo que ele faz, nem tudo que ele venha fazer, que não seja o que você espera, é necessariamente errado. Pode não ser o que você gostaria que ele fizesse, mas não é necessariamente errado. Ok? Então hoje todo mundo está perdendo representatividade e dando um cheque em branco para outras pessoas as representarem. Fulano me representa, ciclano me representa, mas representa desde que ele esteja falando absolutamente tudo que você concorda. Se ele tiver uma opinião política, ou evangélica, ou futebolística, o que quer que seja um pouco diferente da sua, não me representa mais. Né? Então, e às vezes não há necessidade, porque essa pessoa está lá te representando e carregando um peso dos seus anseios que às vezes não tem local para isso, não tem necessidade disso. Então seja você próprio seu representante, até porque seja quem for que esteja te representando, onde você encontre características iguais às suas, no dia que seu dente doer, a dor de dente é só sua. No dia que algum parente seu morrer, a dor é só sua. Todo esse conjunto de pessoas onde são colocados, negros, brancos, comunidades isso, comunidades aquilo, e você, eu preciso fazer parte de uma comunidade? Não, você não precisa, porque a sua maior representatividade é você mesmo, e você não vai encontrar ninguém no mundo que tenha todas as suas características, o seu nome e o seu CPF, e cada um responde pelo seu CPF. Então, o resumo de tudo que eu quis dizer hoje, seja seu próprio representante, seja sua própria voz, não passe cheque em branco para outra pessoa te representar e ou viver sua vida. Tente ter conteúdo para poder ter opinião, aceite opiniões contrárias, desde que elas também sejam embasadas. Não digam, essa é a minha opinião e não vou mudar, porque as pessoas inteligentes ouvem as opiniões e mudam de opinião se elas descobrirem que elas estão erradas. Bom, estamos chegando ao final do vídeo. Como essa é a primeira vez, vocês vão perceber que eu falei bastante. Ainda não estou com aquela eloquência de outros blogueiros e outros youtubers, mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Se esse canal for para frente, eu espero comentários. No começo, eu vou tentar dar atenção a todos os comentários, mas se esse volume chegar a um extremo aí que eu não possa mais responder todo mundo, já peço de antemão desculpas, mas eu vou esperar até de vocês que vocês mandem mais temas para a gente poder debater aqui, e espero ter conseguido de alguma maneira desembaraçar mais uma pontinha solta nesse mundaréu de coisas aí. Ainda não vou dizer clique no sininho, porque eu não sei como é que isso funciona ainda, mas eu espero o joinha de quem gostou do vídeo, eu espero o dislike também, e se a pessoa que der o dislike, se puder deixar nos comentários o motivo pelo qual não gostou do vídeo, o que não concordou ou discordou, eu agradeço também. Fiquem com Deus, um abraço aí, obrigado para quem me incentivou a estar até aqui.